Las Vegas, 1969. O palco do Sands Hotel era uma máquina de alta precisão. Tudo ali, desde a iluminação até a afinação dos metais da orquestra, era projetado para criar uma ilusão perfeita de glamour e invencibilidade. Para um artista, o palco é um santuário, mas também é um campo minado. O maior medo de qualquer cantor não é esquecer a letra ou tropeçar no cenário. É o silêncio técnico. O momento em que a tecnologia trai o talento. O dead air. Naquela noite específica, Dean Martin estava no meio de uma balada romântica, segurando a plateia na palma da mão com aquele barítono aveludado que parecia derreter o gelo nos copos de uísque. A sala estava hipnotizada. E então, com um estalo agudo e violento de feedback que fez a primeira fila tapar os ouvidos, o som morreu. O microfone de Dean cortou completamente. A orquestra, treinada para seguir o cantor, vacilou e parou, criando aquele silêncio constrangedor e pesado que geralmente precede o desastre. Em 99% dos casos, isso seria o fim do show. Cantores normais entrariam em pânico, gritariam com a equipe de som ou sairiam do palco bufando até que o problema fosse resolvido. O público começou a murmurar. A bolha mágica da performance tinha estourado. A tensão era palpável. O gerente do hotel, nos bastidores, já estava arrancando os cabelos, visualizando os pedidos de reembolso. Mas Dean Martin não era um cantor normal. Ele olhou para o microfone morto em sua mão. Deu 2 tapinhas inúteis na cabeça do aparelho e, em vez de raiva, seu rosto se iluminou com um sorriso travesso. O que aconteceu nos minutos seguintes não foi apenas um concerto. Foi uma demonstração de genialidade improvisada que transformou uma falha técnica embaraçosa no momento mais memorável da história do Sands, provando que você pode desligar a eletricidade, mas nunca pode desligar o brilho de uma verdadeira estrela. Para compreender a magnitude desse momento, é preciso lembrar que na era do hatchback, o microfone era o cetro do rei. Sem ele, você era apenas um homem gritando numa sala grande e cheia de fumaça. A falha técnica era considerada amadora, um pecado capital em Las Vegas. A música que foi interrompida era Gentle on My Mind. Dean estava entregando uma performance sincera, algo raro no meio de suas brincadeiras de bêbado. Quando o som cortou, a transição foi brutal. O silêncio que se seguiu não foi apenas a ausência de som, foi a presença de dúvida. O público, composto por turistas ricos, celebridades e apostadores sérios, começou a se entreolhar. O encanto havia sido quebrado. O técnico de som, lá no fundo da sala, estava frenético, trocando cabos, suando frio, sabendo que Frank Sinatra teria mandado quebrar suas pernas por muito menos. Mas no palco, Dean Martin estava calmo. Ele olhou para o microfone como se fosse um animal de estimação desobediente. Ele não pediu outro. Ele não reclamou. Primeiro, ele fez a comédia física. Ele sacudiu o microfone. Ele soprou nele. Ele o colocou contra o ouvido como se fosse um telefone. "Alô?", disse ele, movendo os lábios exageradamente sem emitir som, fazendo a plateia rir apenas com a mímica. Então, ele olhou para a banda, que estava paralisada, sem saber se devia tocar ou esperar. Dean fez sinal para que eles baixassem os instrumentos. Ele caminhou até a beira do palco, sentou-se num banquinho alto, cruzou as pernas e acendeu um cigarro. O simples ato de sentar mudou a dinâmica da sala. Ele não estava mais acima deles, no pedestal da performance. Ele estava com eles na sala de estar. Dean fez um gesto pedindo silêncio absoluto. A sala de 800 pessoas ficou tão quieta que se podia ouvir o gelo tilintando nos copos no fundo do bar. "Senhoras e senhores", projetou Dean, usando sua voz natural, sem amplificação. Era uma voz potente, treinada, que alcançou até as últimas mesas graças à acústica da sala e ao silêncio respeitoso que ele comandava. "Parece que o sindicato dos microfones entrou em greve",
Eles querem o mesmo que eu bebo, e eu disse que não divido. A sala explodiu em risadas. A tensão evaporou instantaneamente. Dean tinha transformado o problema técnico em uma piada sobre seu personagem de bêbado. Mas ele não parou por aí. Ele continuou falando para a primeira fila como se estivesse confidenciando um segredo. Sabe, eu não culpo o microfone. Eu comi muita cebola no jantar. Acho que ele desmaiou com o meu hálito. Se alguém tiver uma pastilha de hortelã, talvez a gente consiga reanimar o coitado. Mais risadas. O técnico de som, ainda lutando com os cabos, relaxou um pouco. Dean estava comprando tempo para ele, e fazendo isso com uma graça que salvava o emprego do rapaz. Então, Dean olhou para o maestro, Ken Lane. "Kenny!" gritou Dean sem microfone. "Toque algo suave. Vamos ver se eu ainda lembro como se faz isso à moda antiga, como fazíamos no chuveiro." O piano começou a tocar suavemente, sem a barreira da eletrônica, sem a reverberação artificial. Dean começou a cantar. Ele escolheu Return to Me. Foi um momento de pureza arrepiante. A voz de Dean, nua e crua, preencheu o espaço. Não tinha o volume estrondoso de um sistema de som, mas tinha uma intimidade que nenhum alto-falante poderia reproduzir. As pessoas na plateia se inclinaram para a frente, hipnotizadas. Era como se Dean estivesse cantando individualmente para cada pessoa ali. Por 3 minutos, Las Vegas desapareceu. O brilho, o barulho, as máquinas caça-níqueis, tudo sumiu. Havia apenas um homem, um piano e uma canção. Foi vulnerável e poderoso ao mesmo tempo. Mostrou que por trás de toda a piada do Dino bêbado, havia um vocalista de classe mundial que não precisava de truques para emocionar. No meio da música, o sistema de som deu um estalo alto e voltou a funcionar. O microfone na mão de Dean, que ele segurava por hábito, de repente amplificou sua voz com força total no meio de uma nota. Qualquer outro cantor teria se assustado ou continuado cantando como se nada tivesse acontecido. Dean Martin deu um pulo na cadeira, fingindo um susto mortal. Ele olhou para o microfone com os olhos arregalados, como se o objeto estivesse possuído. "Ai!" gritou ele no microfone, fazendo todos rirem. Ele acordou, e acordou de mau humor. Ele olhou para o microfone e disse severamente: "Onde você estava? Você saiu para fumar e não me convidou? Isso é falta de educação." O público estava em êxtase. Eles tinham visto o erro, a recuperação, a beleza da voz acústica e agora o retorno da comédia. Eles estavam recebendo 3 shows pelo preço de 1. Dean levantou-se, ajeitou o smoking e virou-se para a plateia. "Vocês veem o que eu passo?" disse ele, balançando a cabeça. "Frank nunca tem esses problemas. O microfone tem medo do Frank. Comigo, eles tomam liberdades. É por isso que eu bebo." Ele pegou seu copo de uísque, que era, na verdade, suco de maçã na maioria das vezes, mas a ilusão era vital. Brindou ao microfone e disse: "Bem-vindo de volta, parceiro. Tente acompanhar." O resto do show foi elétrico. A energia na sala tinha mudado. O público sentia que tinha compartilhado algo exclusivo, um momento fora do roteiro que não aconteceria na noite seguinte. Eles não eram apenas espectadores passivos. Eles eram cúmplices de Dean na superação do caos. Aquele incidente ilustrou perfeitamente a filosofia de vida de Dean Martin. Laone, o fluir. Não lute contra a correnteza. Se o microfone falhar, você canta mais baixo. Se você esquecer a letra, inventa uma nova. Se tropeçar, transforme em um passo de dança. Muitos artistas da época eram perfeccionistas neuróticos. Eles queriam controlar cada aspecto do ambiente porque sua confiança dependia dessa perfeição artificial. Dean Martin era o oposto. Sua confiança vinha de dentro. Ele sabia que ele era o show. O microfone era apenas um acessório. A orquestra era apenas um acompanhamento. O verdadeiro entretenimento era a sua personalidade, sua conexão humana.
Anos mais tarde, o técnico de som daquela noite contou a história. Ele disse que, após o show, esperava ser demitido. Ele estava tremendo nos bastidores quando Dean passou, a caminho do camarim, com um cigarro na boca e uma toalha no pescoço. O técnico tentou se desculpar. "Sr. Martin, sinto muito. Foi um fusível, eu juro." Dean parou, olhou para o rapaz aterrorizado e sorriu. Ele puxou uma nota de $100 do bolso e colocou no bolso da camisa do técnico. "Não se preocupe, garoto", disse Dean. "Foi a melhor parte do show. Deu a chance de eu mostrar para eles que eu realmente sei cantar. Faça de novo amanhã se quiser. Só me avise antes para eu preparar piadas novas." Ele piscou e foi embora. O técnico nunca mais deixou o som falhar, mas nunca esqueceu a lição. Aquela noite no Sands provou que o carisma de Dean Martin era a única coisa em Las Vegas que não funcionava a eletricidade. Era movido a algo muito mais raro: a autenticidade. Num mundo de aparências plásticas e vozes dubladas, Dean Martin teve a coragem de deixar o silêncio entrar, apenas para preenchê-lo com a única coisa que não podia ser fabricada ou comprada: sua própria alma inimitável. O microfone falhou, mas Dino, como sempre, amplificou a alegria ao volume máximo.